deixa a IBD morrer. Oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa a IBD morrer, levante a sua mão. Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos debates mais intensos e atuais que existem: o choque frontal entre o humanismo secular e a cosmovisão bíblica. Para quem quer entender a raiz do pensamento moderno e como ele desafia a fé cristã, a gente está exatamente no lugar certo. Bora lá? Bom, vamos mergulhar direto nisso aqui. Para entender a lente das nossas fontes de hoje, a gente precisa fundamentar tudo nessa premissa essencial. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. O texto nos chama a confiar em Deus e, isso é o mais crucial, a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. É bem interessante notar que o grande conflito das ideologias humanas começa exatamente aí, né? Quando a humanidade simplesmente decide ignorar esse conselho milenar e troca a sabedoria que vem do alto pela nossa própria lógica, que é super limitada. O nosso roteiro de hoje é bem direto e tem 5 passos rápidos. Vamos passar por o que é o humanismo, os princípios do humanismo secular, a visão bíblica do homem, as consequências práticas dessa ideologia e, por fim, a missão da igreja. Então, número 1. O que é de fato o humanismo? Vamos começar definindo essa ideologia. Olha só, o humanismo secular não é só uma falta de religião, tá? É uma filosofia de vida muito ativa. Basicamente, é um sistema que coloca o ser humano lá no centro absoluto do universo, onde a razão e a ciência seriam suficientes. A grande implicação dessa definição, de acordo com as fontes, é que a humanidade acaba se autoproclamando a criadora do seu próprio destino. É como se a gente tentasse atuar de forma 100% autônoma, totalmente independente de um criador sobrenatural. Vamos passar para o número 2 e ver como isso se constrói. Os princípios do humanismo secular. E como toda essa ideia se sustenta? O material aponta 3 pilares bem claros: a autossuficiência humana, a exaltação da razão e a negação total do divino. E sabe o que é fascinante aqui? As fontes mostram que isso não tem nada de invenção moderna, não. A semente dessa ideia de autossuficiência, dessa vontade de ditar as próprias regras longe da autoridade divina, isso começou lá atrás, no engano do Jardim do Éden. Analisando o primeiro princípio, que é a autossuficiência, a gente esbarra numa promessa grandiosa. O humanismo diz que a paz global, o bem-estar e o progresso moral vão ser alcançados com certeza se a gente simplesmente investir o suficiente em ciência, tecnologia e educação. Só que o contraponto dos autores bate de frente com isso. Eles mostram que, apesar de um progresso tecnológico absurdo que a gente vive hoje, a humanidade ainda sofre com guerras brutais e crises morais profundas. Ou seja, o texto argumenta que essa realidade prova que a autossuficiência moral do homem é, no fundo, uma grande ilusão. Aí a gente chega no segundo princípio, a exaltação da razão. Claro, a mente humana é brilhante, é um dom incrível. Mas o humanismo secular dá um passo além e transforma essa razão na única e absoluta medida de tudo. Quando a lógica material vira um ídolo, tudo que não cabe num experimento empírico ou numa dedução racional é logo descartado. E é aí que os milagres, a fé genuína e qualquer revelação divina acabam sendo rejeitados, rotulados por essa visão como se fossem apenas superstições ou ideias do passado. Isso aqui ilustra de um jeito brilhante o abismo que separa essas duas visões de mundo. Do lado esquerdo, a gente vê o homem no centro. É uma visão que age na presunção de uma capacidade infinita, que busca uma autonomia total e que marginaliza o lado espiritual. Já do lado direito, o modelo bíblico coloca Deus no centro. Aqui existe um reconhecimento muito humilde de que a gente tem limitações. Em vez de buscar uma independência cega, a busca é pela orientação do Criador, baseando a vida não só no hoje, mas num propósito eterno. As fontes deixam claríssimo: o caminho humanista leva ao orgulho, enquanto a perspectiva bíblica aponta para a verdade de fato. Para amarrar bem essa ideia, a gente tem essa citação fortíssima do profeta Jeremias que diz: "Maldito o homem que confia no homem". E, gente, não se trata de ser pessimista, tá? É um diagnóstico teológico bem preciso. Depositar toda a esperança de salvação e de progresso na própria força humana, que é o que o texto chama de fazer da carne o seu braço, acaba fatalmente afastando o coração do Senhor e pavimentando a estrada para a decepção total. Saindo um pouco do problema, indo para a verdade, chegamos na parte 3, a visão bíblica do homem e a nossa dependência de Deus. A base bíblica se apoia nesses 3 pontinhos que são essenciais para a nossa análise. Primeiro, o ser humano tem sim um valor intrínseco imenso, porque foi criado à imagem de Deus.
Mas, e é um grande mas, essa perfeição inicial foi fraturada pela queda lá em Gênesis. Segundo, justamente por causa dessa natureza caída, o homem depende totalmente de Deus, ele não consegue salvar a si mesmo. E o terceiro ponto, que dá um nó na cultura atual, é que o objetivo final da vida não é a autorrealização egoísta, mas sim o chamado para servir. As nossas fontes usam esse versículo super famoso de Romanos para trazer uma verdade bem incômoda para o modelo humanista. Essa constatação de que todos pecaram explica certinho o porquê de não importa o quanto a educação ou a ciência avancem, elas nunca vão conseguir arrancar o mal de dentro do ser humano sozinhas. O grande dilema da humanidade não é só falta de informação ou questão de comportamento. É um problema espiritual profundo que exige uma redenção sobrenatural que a mente humana literalmente não consegue fabricar. Vamos pro ponto 4. As consequências dessa ideologia. O que acontece na prática? Sabe o que é muito interessante de notar aqui? É o choque frontal entre o que o humanismo promete e o que ele realmente entrega. Prometem uma autonomia absoluta e o resultado é um vazio existencial esmagador. Prometem liberdade total e a sociedade colhe o relativismo moral. Vendem a ideia de um progresso guiado só pelo ser humano, mas na vida real o que a gente vê é uma baita desorientação espiritual coletiva. Pensando nesse primeiro resultado, o vazio existencial, os textos explicam que nós não somos máquinas acidentais, sabe? Existe um design, um propósito. Quando essa conexão vertical com o Criador é cortada ou simplesmente ignorada, todo o nosso potencial fica preso só no plano horizontal, nas coisas materiais. E o problema é que, no fim das contas, essas conquistas horizontais parecem muito vazias. Fomos criados para a eternidade. Sem isso, lidar com a nossa própria finitude vira uma angústia sem tamanho e sem remédio. Um outro efeito colateral inevitável é o relativismo moral. Pensa bem, se não existe um legislador divino acima de nós, então não tem como existir uma verdade absoluta. Sem verdade absoluta, o certo e o errado ficam completamente subjetivos. Cada um vira o seu próprio parâmetro. E o alerta aqui é seríssimo. Essa fragmentação da moral não gera uma sociedade mais pacífica. Pelo contrário, abre as portas para a injustiça e para a lei do mais forte, muitas vezes maquiadas com aquele discurso bonito de que é tudo apenas liberdade pessoal. E finalmente chegamos à seção 5, a missão da igreja e como responder a tudo isso. O ponto crucial, então, é que não dá para simplesmente cruzar os braços e ficar num silêncio confortável. A gente precisa de uma resposta ativa. Isso significa proclamar que a verdadeira grandeza não é algo que a gente conquista, mas sim entender que somos amados por Deus. Significa também ter a coragem de viver de um jeito totalmente contracultural nesse sistema secular. Discipular a nova geração com uma visão de mundo firmemente baseada na Bíblia. E, sem dúvida, demonstrar muita firmeza e coragem doutrinária sem ceder 1 milímetro para as ideias passageiras do mundo moderno. E tudo isso se resume numa constatação muito clara. A verdadeira esperança não vai sair de um novo arranjo político, de um método de ensino diferente ou da tecnologia de ponta. O Evangelho é a única resposta real e definitiva para os dilemas e as angústias do coração humano. É um chamado urgente para que a fé seja um farol de verdade e de graça no meio dessa confusão toda. E para encerrar a nossa análise de hoje, fica uma provocação para refletirmos juntos. Será que a nossa sociedade vai acabar sucumbindo a essas tendências filosóficas que vêm e vão a cada época? Ou vamos conseguir nos manter firmes nas verdades inabaláveis da Palavra de Deus? É um desafio gigante para avaliarmos quais ideias têm moldado as nossas próprias mentes. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esse estudo e até a próxima!